Olá, sejam muito bem-vindos. E para vocês que estão nesse exato momento aí cadastrando seu projeto no Salic, nós estamos aí chegando ao prazo final do encaminhamento dos projetos até o prazo deste ano, que é até 30 de novembro. Quero trazer aqui algumas dicas para vocês. Não sei se todos sabem, mas a Secretaria Especial da Cultura, a Secult, tem um tutorial onde eles explicam passo a passo do cadastramento dos seus projetos. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link para vocês acessarem esse tutorial. Então eu não vou explicar aqui sobre o cadastramento do projeto, da proposta, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é muito mais uma orientação geral. É bem importante, primeiro, antes de você iniciar o cadastramento do seu projeto, é o cadastramento do proponente e de todas as informações do proponente. Não sei se vocês já perceberam, mas a Secult tem diligenciado, inclusive por falta de informações do cadastro do proponente. Quando você acessa o Salic à esquerda, então tem ali as informações administrativas, que é a questão da gestão do projeto. Lembrando que o proponente ele é responsável pela gestão do projeto. Então você vai ter que cadastrar, irá então digitar o CNPJ para o caso de pessoas jurídicas, todas as informações, endereço, telefone, e-mail e também deverá cadastrar os dirigentes. A Secult tem diligenciado os projetos que estão faltando aí o cadastro dos dirigentes, então você deve cadastrar o CPF, endereço, e-mail, telefone dos dirigentes dessa instituição, que são os representantes lá da empresa, ou da associação, ou da fundação, seja qual for a natureza jurídica desse proponente. Após isso, então, você vai cadastrar o seu projeto no Salic. Eu quero falar aqui duas dicas muito básicas, mas é interessante que ainda eu vejo que muitas pessoas não estão percebendo isso. Primeiro, preste atenção no que está escrito lá no Salic. O que a Secult pede no resumo? O que a Secult pede nos objetivos? Objetivo geral, objetivo específico, na justificativa. Está escrito ali numa letra menor. O resumo deve ser no máximo até 5 linhas e você deve descrever todos os produtos devem aparecer ali no resumo. Então, se você vai fazer oficinas, exposição de artes e apresentação teatral, aqui nós já temos 3 produtos. Esses 3 produtos devem aparecer no resumo de forma resumida. Eu sempre disse, o resumo deve dizer tudo, porém de forma resumida. Não precisa escrever lá data, local, porque a gente entende que isso pode ser alterado até o projeto ser aprovado, obter no mínimo 10% de captação e depois a execução. Então, muitas coisas podem mudar. Então, no resumo, não precisa escrever informações que poderão ser alteradas futuramente. O objetivo geral é o seu objetivo principal. O seu projeto é uma ação socioeducativa ou o seu projeto é um espetáculo musical, esse é o seu objetivo geral. Os objetivos específicos, como o próprio nome já diz, são os objetivos específicos. Ali então você vai escrever todas as ações que você vai realizar no seu projeto para alcançar o seu objetivo geral. E nos objetivos específicos nós escrevemos as ações secundárias. E aqui entra também a contrapartida social. A justificativa é muito mais vocês justificarem de que forma que o projeto de vocês se enquadra na lei e por isso eles pedem quais são os objetivos do artigo 1º e do artigo 3º, em que modalidade, em qual a linha o seu projeto se enquadra na lei, porque qual a necessidade do seu projeto buscar recursos na Lei Rouanet. É muito mais importante você escrever isso e é claro que deverá escrever também a justificativa, a importância do seu projeto para a sociedade e depois as informações complementares, e aí vem as ações sociais, a democratização do acesso, a acessibilidade, e aí nós vamos preenchendo as lacunas que estão ali nas abas à esquerda. Lembrando que a ação social,
a democratização do acesso, elas contêm, todas as explicações estão lá na instrução normativa. Eu sempre digo, leiam a instrução normativa, é muito importante. Aliás, essa é a dica que eu quero dar aqui, façam um checklist a partir da instrução normativa. Eu estou com ela aqui porque eu sempre tenho a instrução por perto. Quando você vai cadastrar acessibilidade, hoje o Ministério pede acessibilidade física, auditiva e visual, e também pede que você inclua no orçamento rubricas próprias. Então, lembrando que a ação acessibilidade consta no artigo 18 da instrução normativa e o artigo 19. Depois nós temos o artigo 20, que é a ampliação e a democratização do acesso, o artigo 21, que ele complementa a democratização. Então é obrigatório inserir um dos incisos, no mínimo um inciso do artigo 21, ali em complementação à democratização do acesso, e posterior então o artigo 22, que vem tratar da contrapartida social, que neste caso o Ministério, a partir da instrução normativa de 2019, o Ministério passou a exigir ações formativas, e esse então é separado, em outras informações do projeto, não deve ser escrito ali na democratização, ali é só o artigo 20 e o artigo 21. Então lá embaixo é que você vai escrever a ação formativa, em outras informações do projeto. Então você vai lá nos detalhes técnicos, onde você vai descrever a equipe principal do seu projeto, lembrando que é a equipe principal. É claro que muitas vezes muitas pessoas são importantes no projeto, então você vai escrever a equipe com um currículo resumido. É um currículo resumido, a minha sugestão é que seja um parágrafo ou 2 no máximo, não esquecendo que na equipe você deve descrever o proponente. O proponente ele é responsável pela gestão do projeto, e você deve também informar se o proponente será remunerado ou não. Posterior a isso, então, você tem o cronograma de execução, onde você deve descrever a pré-produção, a produção e a pós-produção. É importante descrever o tempo de cada uma dessas etapas em meses, 30 dias, um mês ou 2 meses, e é importante, a dica que eu dou é: escrevam o tempo total do seu projeto. Isso para quem analisa é muito importante. Então, quando você vai descrever lá o cronograma de execução, escrevam o tempo total, se é 1 ano, 12 meses, e não precisam escrever a data de início. Como vocês não sabem quando o projeto será aprovado, quando será publicado no Diário Oficial, deixam para escrever então só o tempo total de execução do seu projeto, e não precisam se comprometer com datas. Outra informação importante aí: a sinopse, especificações técnicas e impacto ambiental não são informações obrigatórias. Você só vai escrever se realmente o seu projeto contempla algum material onde precisa, se for livro ou algum outro material de conteúdo pedagógico. Então aí tem a sinopse, especificações técnicas, e se o projeto de vocês contempla, seja o seu produto principal ou no produto secundário, oficinas ou cursos, é importante, é obrigatório descrever então aí um projeto pedagógico. Deve conter um projeto pedagógico, que também pode ser um documento em anexo. Uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, finalizando, para que esse vídeo não fique muito extenso, são os documentos em anexo. Aqui na instrução normativa, no anexo, o anexo 3 da instrução normativa, deem uma olhada lá. Aqui ele fala os documentos obrigatórios do proponente e os documentos do projeto. E aqui na instrução, na IN, eles explicam por área. Cada área tem os seus projetos, os seus documentos, as suas informações para cada área. Então, ainda que o seu projeto, o seu produto principal seja da área da música, por exemplo, você vai ter que você deverá inserir informações e documentos obrigatórios da área da música. Porém, se o projeto de vocês tem produtos secundários que são de outras áreas, ainda assim você terá que informar e anexar documentos de outras áreas, como por exemplo, exposição de artes visuais. Exposição de artes visuais
é obrigatório aí uma proposta museográfica, no mínimo informações sobre essa exposição, relatório fotográfico quando já tem obras definidas, curador quando houver curador. Então, para cada área tem os seus documentos obrigatórios. Então, é importante, leiam a instrução normativa. Uma outra questão aqui da instrução que eu sugiro vocês darem uma lida é no anexo 4, que são as áreas que se enquadram no artigo 18. Muitas pessoas têm dúvida se o seu projeto irá ou não se enquadrar no artigo 18. Isso tudo consta, essas informações constam aqui também na instrução normativa. Então, não esqueçam, deem uma olhada lá no tutorial, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Acessem a instrução normativa, vou deixar também o link da instrução normativa aqui embaixo desse vídeo. A gente continua conversando sobre esse assunto. Um beijo e até o próximo vídeo.